Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro de João, capítulo 4, versos de 1 a 26. Estaremos meditando nesse texto na noite de hoje. O texto também estará aí na projeção, o texto vai estar aí na sua transmissão, você vai poder acompanhar o texto. João, capítulo 4, versos de 1 a 26. Nós estaremos pensando na noite de hoje sobre o tema A Esperança em Ser um Adorador. Diz assim o texto: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, quando chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se devem adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje, Pai, e queremos pedir ao Senhor que a aplique em nosso coração, falando conosco, nos orientando. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero pensar com você que está aqui conosco, e você que está conosco na transmissão sobre o tema A Esperança em Ser um Adorador. Porque temos pensado sistematicamente ao longo dos domingos sobre esperança. E a esperança é uma realidade fundamental na vida do cristão, porque a esperança ela não é um sentimento vazio, um sentimento pautado apenas na compreensão humana das emoções.
A esperança bíblica é a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus é Senhor de tudo, de que Deus está no controle absoluto de tudo, por isso temos esperança. A esperança é além de uma emoção. E pensar sobre a esperança, amados, principalmente nesses tempos difíceis, é um grande desafio. Porque não é possível pensar na esperança sem perceber que Deus vai requerer de mim e de você algumas atitudes nesse tempo. Deus vai requerer de nós ações práticas, diárias, no nosso dia a dia, para que ao mesmo tempo em que nós fazemos aquilo que é o nosso papel de servos de Deus, possamos de fato ser preenchidos pela esperança. A esperança não pode gerar em nós a passividade. Por isso, a esperança é uma realidade na vida de um adorador. Porque aquele que vive adorando ao Senhor, aquele que vive fazendo a vontade de Deus, porque adorar, amados, é muito mais do que cantar louvores. Adorar é muito mais do que proferir palavras em uma linha melódica. Adorar ao Senhor é a expressão da vida daquele que serve ao Senhor Jesus em todos os momentos. A adoração é muito mais do que uma música. Comumente nós dizemos, olha, agora é o momento da adoração. Nós vamos adorar porque o Ministério de Louvor vai cantar, mas não. A adoração é a consequência da vida do servo de Deus. A vida do servo de Deus precisa ser uma vida de adoração. E no meio dessa vida de adoração, o Senhor nos preenche de esperança. O louvor é a parte cantada. Por isso precisamos entender, porque adorar a Deus, amados, é uma atitude fundamental na vida daqueles que se entregam e desejam desfrutar plenamente da esperança que há em Cristo Jesus. Só é possível desfrutar plenamente da esperança vivendo a adoração. Uma vida de adoração, ela é fundamental na vida cristã, na vida daqueles que entregaram ao Senhor. E ela é tão importante, amados, que Jesus vai alertar sobre o perigo de ter a adoração interrompida. A Bíblia vai alertar sobre o perigo do pecado que causa separação entre o homem e Deus, e fazendo separação entre nós e o Senhor, nós não conseguimos ter uma adoração verdadeira, porque a adoração ela é muito mais do que a expressão de emoções. A adoração ela é muito mais do que um tempo num local. A adoração ela é muito mais do que ritos, práticas. A adoração é a expressão da vida do servo de Deus. A vida do servo de Deus precisa ser uma vida de adoração. Nós não podemos dissociar a adoração da vida integral do homem. Nós não podemos dizer, olha, tem um momento de adoração na minha vida. Não, a vida do servo de Deus precisa ser uma vida vivida em adoração. E Jesus vai chamar a nossa atenção sobre isso. Por isso, precisamos pensar que a adoração vai produzir em nosso coração esperança. Mas muitas das vezes, as dificuldades, os problemas, as lutas, as batalhas, as aflições do dia a dia, e principalmente nesse tempo de pandemia, que graças a Deus parece que estamos caminhando para o final disso. Daqui a pouco chega a vacina e a gente vai ter aí um refresco, creio nisso. Nós perdemos através das angústias, dos anseios do nosso coração. Desse tempo, o anseio, a angústia do nosso coração é a pandemia. Mas há um tempo atrás já foi outra coisa, no futuro outras coisas virão que poderão produzir aflição no nosso coração. Isso pode tirar de nós a esperança. E uma vez que perdemos a esperança, deixamos de olhar para o alto. E quando deixamos de olhar para o Senhor, perdemos o desejo de adorar a Deus. Amados, é consequente. Toda vez que nós nos ocupamos demais com esse tempo, com as nossas forças apenas, com a nossa vontade, ficamos aflitos, e ficando aflitos, deixamos de ter esperança. Deixando de ter esperança, perdemos a capacidade de adorar a Deus. Davi, salmista, no Salmo 42, verso 5, vai fazer esse questionamento interno, dizendo o seguinte: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Senhor. Davi vai declarar isso, dizendo, olha, por que você está angustiado? Davi olha para dentro dele, e ele diz o seguinte, olha, há uma angústia dentro de mim, a minha alma está perturbada.
Agora faça o seguinte, ponha a sua esperança no Senhor, porque eu ainda o louvarei, farei uma expressão de adoração. Colocar a esperança no Senhor, amados, é viver em forma de adorador. Dr. Rousseau Shedd, falando sobre adoração, declara o seguinte: a adoração edifica a fé sobre a rocha divina, que opera em todos os acontecimentos segundo o propósito da sua vontade. A adoração vai edificar a nossa fé sobre Jesus Cristo, que é a rocha divina. E Jesus Cristo opera todos os acontecimentos segundo a sua vontade. Amados, adorar a Deus é saber que a história não está ocorrendo ao acaso. Adorar a Deus é saber que as nossas vidas não estão à mercê das circunstâncias, do acaso. Adorar a Deus é estar alicerçado no Senhor, sabendo o seguinte: todos os acontecimentos da minha vida estão sob o controle absoluto e irrestrito do Senhor. Só pode viver essa convicção e essa esperança aquele que tem relação íntima de adorador. E é nesse contexto que eu quero convidar você a olhar esse texto de João, capítulo 4, versos de 1 a 26, conhecido como a conversa de Jesus com uma mulher samaritana. E nesse contexto Jesus começa mudando todo o conceito de uma época. Era muito difícil um judeu conversar com uma mulher samaritana muito menos. As mulheres naquela cultura já eram tidas como alguém de uma categoria inferior, uma subcategoria. Um samaritano não era considerado alguém que fosse digno de conversa, e essa rixa era muito antiga. Era uma inimizade antiga entre judeus e samaritanos. Se você for ler o Antigo Testamento, no livro de Esdras, você vai ver essa rixa lá no capítulo 4 sendo narrada. Os samaritanos, eles são um povo miscigenado. Eles foram fruto da deportação do cativeiro do Império Assírio, do Império do Norte. Pega os israelitas, os assírios, levam para o cativeiro. E como estratégia de conquista, os assírios traziam outros povos para habitar na terra. Então, eles pegam outros povos que também eram escravos e levam para a região de Samaria. E essa região, então, o povo chega ali e conhece o Deus da região, porque naquela cultura era comum que as pessoas crescem que haviam deuses territoriais. E chegando na região de Samaria, aquele povo começa a adorar o Deus de Israel. E ali se casam com o remanescente do povo de Israel que ficou ali e formaram um povo misturado, porém um povo que queria adorar a Deus. E lá em Esdras 4, depois você pode ler em casa, você vai ver que aquele povo quis fazer parte da reconstrução do templo. Eles são impedidos porque não eram judeus puros, e ali começa uma rixa que perdura por muito tempo. E é nesse contexto que Jesus chega a Samaria e vai então conversar com aquela mulher. Jesus estava conversando não com uma mulher comum. E olha, não era natural um judeu falar com uma mulher. Com uma samaritana era algo extremamente antinatural. Jesus estava conversando com alguém considerado inimigo, alguém considerado adversário, mas a conversa de Jesus vai transformar a história e vai estabelecer princípios de esperança, princípios que nós precisamos perceber que através da adoração podemos ter de volta a esperança. Sabe por quê, amados? No início da conversa, Jesus estabelece um princípio. Só pode ter esperança através da oração aquele que conhece o Deus a quem está prestando adoração. Só pode ter esperança através da oração aquele que conhece o alvo da sua adoração. E lá no verso 10, Jesus diz à mulher assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Jesus está dizendo para a mulher o seguinte: olha, eu estou aqui conversando com você pedindo água para matar a sede da minha carne. Jesus está fazendo uma viagem no deserto, cansado, está com sede. E conversando com aquela mulher, diz o seguinte: você está criando dificuldade por ser samaritano, mas olha só, se você de fato conhecesse aquele que está na sua frente, você não estaria me pedindo, criando dificuldade para me dar água, você estaria me pedindo a água que eu tenho para te dar, porque eu tenho água viva, você está tendo apenas a água do poço. Enquanto a mulher
estava ali observando com estranheza aquela conversa, Jesus vai evidenciando que, apesar de uma aparente religiosidade, aquela mulher não conhecia de fato aquele em que ela dizia adorar. E lá no verso 22, Jesus deixa isso claro para aquela mulher, dizendo: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Amados, precisamos pensar nisso. Precisamos ter conhecimento do Senhor. Jesus vai dizer que aquele que bebe da água da fonte, bebe de uma água viva. E precisamos conhecer o Deus a quem adoramos. Precisamos, de fato, alimentar a nossa alma, saciar a sede das nossas almas, saciar a sequidão do nosso interior na fonte de água viva. Muitas das vezes nós vivemos secos, longe do Senhor, porque não temos saciado a sede na fonte da água viva. Me perdoe. Eu acho que eu preciso de água. Você que está em casa, me perdoe, mas uma água gelada também refresca a garganta, né? Ainda mais no segundo culto do dia, né? Já ajuda bastante. Mas voltando para o texto, que é o que importa, nós precisamos parar e perceber essa afirmação. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Amados, nós precisamos refletir sobre isso, precisamos conhecer a fonte que temos saciado a nossa sede. Aquele que deseja ter esperança através da adoração, precisa saciar a sua sede na fonte que é Jesus, precisa saciar os seus anseios na fonte que é a palavra de Deus. Amados, só pode saciar a sede em Jesus aquele que se relaciona com Ele de verdade. Muitas das vezes nós temos tentado saciar a nossa sede com coisas paliativas, com argumentos humanos, com princípios humanos. Jesus está falando com a mulher o seguinte: olha, eu estou com sede, mas você só tem água do poço, amados. Do poço só brotava a água da terra, mas de Jesus brotam as águas da vida eterna. Precisamos conhecer e nos relacionar com o Deus a quem nós adoramos. E só é possível fazer isso tendo intimidade com Ele, alimentando as nossas almas nele, saciando a sede da sequidão do nosso coração em Jesus plenamente conhecido por nós. Nós precisamos fazer isso porque Jesus tem recursos que são eternos, amados. A mulher estava falando de um poço que era fundo, mas que tinha recursos que eram temporais e humanos. Ela vai dizer para Jesus no verso 11, o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. E aonde vai sair essa água viva? E aí Jesus vai dizer para ela lá no verso 13, dizendo o seguinte: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diante da resposta de Jesus, a mulher vai insistir questionando apenas aspectos humanos. Não compreendia que estava diante dela uma solução não apenas para a sede humana, mas a solução para as suas aflições espirituais. Jesus estava enxergando além das limitações humanas. Aquela mulher só conseguia pensar na água física. Jesus estava falando com ela de uma solução que era eterna, de uma solução que estava acima da capacidade humana de dar. Porque num ambiente desértico, água fresca é um privilégio, é uma bênção. A água viva que nunca mais daria sede, imagina isso. Num sol quente, igual fez hoje, solzão quentão, você caminhando lá o dia inteiro no deserto, e aí vem alguém e diz o seguinte: se você beber essa água aqui, nunca mais você vai ter sede. O problema é que nós temos buscado saciar a sede do nosso coração e da nossa alma em fontes que não podem produzir água eterna, água, vida eterna. Fontes que não são fontes de água viva. Mas quando nós saciamos a nossa sede na fonte de água viva que é o Senhor Jesus, temos então uma fonte de água a jorrar. Por isso, podemos pensar que se a adoração traz esperança, precisamos entender a forma em que isso é feito, quais são os princípios fundamentais
para que possamos viver uma adoração. E aí, então, a partir da água, a conversa caminha. E Jesus e a mulher vão conversar ao ponto dela falar, então, sobre o lugar de adoração. E a mulher questiona Jesus, olha, vocês adoram lá em Jerusalém. Os samaritanos não puderam adorar nem em Jerusalém e adoravam no Monte Gerizim. E aí a mulher samaritana diz o seguinte, Jesus, mas então, já que você é profeta, me diz o seguinte, aonde que é o local de adoração? Já que você tem essa água aí que vai saciar a sede, em que lugar eu posso pegar essa água? Aonde eu devo ir? E aí Jesus muda de novo a história e diz o seguinte, olha, não tem lugar. Não há um lugar específico. Não há um tempo específico. E Jesus está falando isso num contexto bastante singular. O judeu tinha a lei. E o centro da vida do judeu era a sinagoga, era o templo. O judeu ia lá, oferecia os seus sacrifícios no dia determinado, no sábado, de acordo com a lei determinada. Então tinha um dia, uma hora e um tempo para se fazer isso e uma forma. Os samaritanos faziam isso copiando. Então eles iam ao Monte Gerizim no dia determinado, na forma determinada, no tempo determinado. Agora Jesus vai dizer o seguinte, olha, não tem mais essa de tempo, de espaço, de local, porque a adoração não está presa a um lugar, porque Deus, esse Deus que dá água viva, está além dos lugares, está além do tempo, está além do controle humano. Deus é soberano sobre todas as coisas e a adoração precisa ser mais do que um tempo e um lugar. E aí então Jesus estabelece o primeiro princípio dizendo o seguinte, lá no verso 21, Jesus começa respondendo, dizendo, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Jesus pega uma adoração baseada em tempo, lugar, espaço e coloca tudo isso para dentro do coração do homem e estabelece princípios. E o primeiro princípio da adoração que traz a esperança é que ela precisa ser verdadeira. Jesus vai dizer que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando Jesus afirma que somente os verdadeiros adoradores conseguirão empreender a tarefa da adoração, Jesus faz uma afirmação que para nós deve ser chocante, pois se há verdadeiros adoradores, há falsos adoradores. Pois quando nós pensamos em adoradores verdadeiros, amados, Jesus está falando em adoradores que adoram com a vida. A essência da sua vida é a adoração, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, visa principalmente agradar a Deus, não está baseada numa adoração no exterior, numa adoração de tempo, numa adoração de forma. No nosso tempo, talvez Jesus falasse, olha, a adoração não tem nada a ver com chorar, a adoração não tem nada a ver com levantar as mãos. Não que isso seja errado. A adoração não tem nada a ver com pular e fazer barulho. A adoração é o resultado de uma vida transformada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A adoração é a essência da vida do servo de Deus. A adoração não é um momento. A adoração não pode ser uma efusão de emoções. A adoração não pode ser um sentimento de catarse. A adoração é a essência da vida do servo de Deus. E essa adoração precisa ser verdadeira. Ela precisa estar de acordo com toda a vida do indivíduo. Dr. Russell Shedd vai dizer sobre essa expressão o seguinte: se Deus quer verdadeiros adoradores, Ele só se alegrará com aqueles que correspondem às suas expectativas. Amados, ser um adorador verdadeiro significa andar de acordo com as expectativas da palavra de Deus. Nada tem a ver com pular, girar, gritar, saltar, chorar.
sentir o braço arrepiar, cabelo arrepiar, sentir a terra tremer, se a nossa vida não é transformada pela palavra de Deus, tudo isso vai ser apenas emoção, porque a vida que adora a Deus é uma vida que anda de acordo com todos os princípios da palavra de Deus e não apenas com aqueles que satisfazem a minha vontade. Porque a adoração verdadeira, amados, está ligada a uma atitude interior. Jesus está falando de uma adoração verdadeira num contexto em que a adoração era tida como parte da vida religiosa. E a vida religiosa era aquela obrigatoriedade de ir ao templo, cumprir a lei, fazer os sacrifícios. Havia uma religiosidade. E tinha dia, local próprio, forma correta. Jesus agora vai pegar a regra e colocar como um princípio, dizendo o seguinte: olha, é a atitude do coração que importa na adoração e não aquilo que o exterior demonstra. Amados, nesse tempo de pandemia nós fomos chamados para repensar a nossa adoração, porque também vivíamos o dogma, a neurose do espaço, do templo, do domingo, do culto. Só se adorava a Deus no culto, já estávamos caminhando nisso e agora nós precisamos repensar que, olha só, a vida vivida de maneira agradável a Deus, adora a Deus de fato muito mais do que um tempo, um local e um momento. Os verdadeiros adoradores são todos aqueles que adoram a Deus de coração. Adoram a Deus em todos os lugares, em qualquer circunstância. Vivem de acordo com a vontade do Senhor. Vivem para agradar ao Senhor. Por isso a adoração verdadeira. E aí Jesus vai dizer: olha, está chegando a hora que de fato que os verdadeiros adoradores. Amados, precisamos refletir nisso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 3, diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo essas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Amados, a atitude de adoração verdadeira é o resultado de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A adoração verdadeira é o resultado de uma transformação interior no coração e não o resultado de uma vida religiosa, não o resultado de um tempo, de um lugar. São aqueles que adoram a Deus em qualquer lugar. Mas Jesus vai continuar a conversa e estabelece o segundo princípio. Jesus vai dizendo o seguinte: olha, a adoração ela precisa ser verdadeira, mas ela precisa ser feita em espírito e em verdade. Jesus estabelece a forma, mas ele estabelece o modo e agora estabelece a forma. A forma precisa ser em espírito e em verdade é um condicionamento. O condicionamento para a adoração é o resultado de uma vida íntima com Deus. Jesus confirma isso ao afirmar que Deus é espírito. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É a necessidade de uma relação profunda com Deus, uma relação além do exterior, uma relação além da aparência. Podemos ter aparência de adoradores, podemos ter linguagem de adoradores, se isso for possível, podemos ter até jeito e cheiro de adoradores, mas se a adoração não for em espírito e em verdade, não vier de dentro, passamos a ser falsos adoradores. Amados, não existe adoração que não seja feita em espírito e em verdade. E é interessante, amados, perceber que quando Jesus usa a palavra espírito, pneuma, aqui está traduzido com o E minúsculo. Isso se refere que Jesus está falando do espírito do homem. Jesus está falando da nossa essência, do nosso indivíduo, do nosso vigor interior, ou seja, precisa ser dentro das forças do nosso coração.
E adorar não está apenas em conformidade com os ritos, com os lugares religiosos, mas é uma atitude interna do coração. A adoração é a relação espiritual que eu tenho com Deus. E a adoração espiritual que eu e você precisamos ter com Deus, amados, precisa ser em qualquer lugar, em todos os momentos, em todas as formas. Jesus está dizendo, olha, há uma motivação dentro de nós. E aí ele usa uma expressão que diz que são esses os adoradores que o Pai procura. O termo procurar no grego significa empenhar em buscar-se. É como se Deus estivesse olhando ali com uma lupa buscando adoradores verdadeiros. Sabe por quê, amados? A adoração em espírito e em verdade é o resultado de uma vida centrada em Deus. O templo, naquele tempo, nessa cultura de João 4, era o centro da vida do povo. O povo, vocês vão lembrar desde a Constituição, o tabernáculo ficava no meio do povo e as tribos em volta. Era para que a vida com Deus fosse o centro. Mas de um tempo o povo passou a adorar mais o local do que propriamente a Deus. E agora Jesus vai colocar esse princípio dentro do coração, dizendo o seguinte: a vida precisa estar centrada em Deus. Significa, amados, que nada adianta ter aparentes atitudes de adoração se o nosso coração e as nossas ações não são ações de adoração. Se aquilo que vivemos de segunda a sábado, se aquilo que vivemos na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades mais comuns, como ir ao mercado, como passear, como andar na rua, como acessar as redes sociais, elas não forem atitudes de adoração, de nada adianta ter adoração aqui no espaço de culto, no culto online. Adoração em espírito e em verdade não são apresentações de características distintas, mas espírito em verdade é uma ação única, centrada em Deus e fundamentada na palavra. Ela é através do Espírito, mas fundamentada na palavra. Ela é pautada numa vida que renuncia ao pecado e vive de maneira agradável a Deus. O seu Shed novamente vai dizer que Cristo torna-se doce justamente à medida em que os nossos pecados tornam-se amargos para nós. Uma adoração em espírito e em verdade só é possível através do Espírito Santo. Por isso, espírito e verdade estão intimamente ligados. Verdadeiros adoradores, amados, são aqueles que oram ao Senhor, são aqueles que adoram a Deus com a sua vida, são aqueles que têm prazer na palavra do Senhor, são aqueles que têm intimidade com o Senhor, e isso, amados, só é possível se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E não é possível estar cheio do Espírito Santo de Deus tendo uma vida marcada pelo pecado. Pois aqueles que estão cheios do Espírito Santo demonstram transformação interna, demonstram mudança de caráter, demonstram mudança de comportamento, são submissos, são servos, são obedientes. Mas aqueles que não estão cheios do Espírito Santo de Deus podem declarar isso, mas as suas obras não são obras condizentes com a palavra. Nós temos visto isso aí nas redes sociais, pessoas que estão vivendo na carne, achincalhando o nome do Evangelho, porque estão dizendo que são adoradores, carregam títulos de adoradores, mas não têm a essência da adoração, que é uma vida agradável a Deus. Werner de Boer, um comentarista que eu pesquisei enquanto estudava esse texto, declara algo bastante sério e grave, dizendo que Deus sofre mais com adoradores falsos e arbitrários do que com pecadores. Deus sofre mais com um adorador falso do que com um pecador declarado. Frase de Werner de Boer. Se você discordar, você briga com ele, não comigo. Mas eu concordo com ele. Brincadeira, irmãos. Amados, quem deseja uma adoração verdadeira, estando em contato com Deus vivo, só pode fazê-lo quando a vida do próprio Deus preenche o seu ser. Só pode fazê-lo se estiver cheio do Espírito Santo. Por último, a esperança de um adorador está em viver de maneira em que a sua vida glorifique ao Pai. Quem realmente, amados, deseja ir adorar ao Senhor, pretende fazer isso, precisa fazer num caminho que Jesus apontou para Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei, os irmãos lembram disso? Chegam para Jesus e perguntam lá a solução. Jesus diz para ele: ó, Nicodemos, só tem um jeito.
você precisa nascer de novo. Nós podemos chorar, nós podemos sentir emoção, sentir a presença do Senhor, sentir o corpo todo arrepiar, sentir os pés sair do chão, sentir o corpo levitar. Mas se não nascermos de novo, não podemos ser adoradores verdadeiros e a nossa vida não glorifica ao Pai. Jesus oferece água viva à mulher samaritana, assim como oferece a cada um de nós nesse tempo, pois uma vida que glorifica ao Pai é uma vida que nasceu de novo. Essa é a essência da vida do homem. Deus nos chamou para sermos adoradores. O homem foi criado para adorar a Deus. O pecado entrou no mundo lá com Adão e Eva. Deus deu liberdade ao homem para escolher, e agora Deus providencia Jesus Cristo para que possamos de fato voltar a ter uma vida de adoradores. Então, amados, ser adorador é ter intimidade com Deus, é viver uma vida que agrade a Deus. O que os verdadeiros adoradores precisam ter, é aquilo, amados, que nós não podemos conquistar. É a nova vida em Cristo Jesus. E ela só é possível através do recebimento de Jesus como Senhor e Salvador. As nossas obras não conquistam, a nosso linguajar não conquista, a nossa roupa não conquista, mas um coração quebrantado, reconhecendo que é pecador, recebe a possibilidade de ser de volta filho de Deus, regenerado, e aí passa a viver uma vida que agrada a Deus. Só é possível viver uma vida que glorifique ao Pai, uma vida de adorador, cheio de esperança, estando separado do pecado. Síndrome Baxter vai dizer: se a regeneração é a fonte, a santificação é o rio da adoração. A adoração é o resultado de uma vida de santificação. Por isso, amados, toda tentativa de adoração que não produz glorificação do nome de Deus, toda tentativa de adoração, de produzir louvor, de produzir canto, de produzir ajuntamento, que não produz glorificação do nome de Deus, sem que o nome do Pai seja glorificado, falha no seu projeto. Jesus viveu, mas apontou para o Pai. Jesus dizia que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. A vida de Jesus glorificava ao Pai. Amados, deixa eu dizer uma verdade para vocês que estão aqui comigo e você que está conosco na internet. Não existe adoração se o nome de Deus não for glorificado. Não existe adoração na exaltação da personalidade do homem. Toda adoração tem uma única finalidade: glorificar o nome do Deus Pai, o nome do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus. Eu quero concluir trazendo aqui para vocês uma citação do pastor Lécio Dornas. E quando eu me deparei com essa citação, eu percebi bem o que precisamos entender com ter esperança a partir da adoração. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: a igreja não tem palco, tem altar. No palco, há performance. No altar, sacrifício. A igreja não tem show, tem culto. No show, a exibição. No culto, a rendição. A igreja não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam. Discípulos aprendem e seguem. A igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. A igreja não tem plateia, tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores prostram-se e entregam-se. Quando a igreja opta pela trilha do altar, do culto, dos servos, dos discípulos, dos ministros, dos adoradores, ela então encontra a sua identidade resumida nas palavras do apóstolo Paulo: família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Amados,
Ser adorador é produzir uma vida que glorifique ao Pai. É produzir uma vida verdadeira, uma vida de intimidade, de profundidade. Por isso, podemos declarar que, sendo adoradores, temos de fato viva a esperança, pois o Senhor é a nossa garantia. E eu quero concluir dizendo que a esperança de um adorador está em conhecer a Deus, servir a Ele, relacionar-se com Ele e viver conhecendo a verdade. Pois quando vivemos conhecendo a verdade, nos tornamos também uma fonte de águas vivas a jorrar para um mundo sedento e seco. Jesus vai dizer lá no verso 14, que aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Há esperança em ser adorador, porque eu sacio a minha sede na fonte da água da vida. Mas eu também passo a jorrar essa fonte para aqueles que estão à minha volta, sedentos, secos, com o coração ressequido de esperança. Eu quero convidar você que está conosco na internet, vocês que estão aqui, fechar os seus olhos. E é nesse momento fazer uma autoanálise do seu coração, da sua condição de adorador, da sua condição de servo de Deus. Pedindo ao Senhor que sonde o seu coração, vendo se você tem de fato sido verdadeiro na sua relação com Ele. Se a sua intimidade tem sido uma intimidade em espírito e em verdade. E se as suas ações são ações que glorificam o nome do Pai. Coloque a sua vida diante do Senhor, meu querido irmão, nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que te ajude a ser adorador. A ser um adorador que viva integralmente para a glória de Deus. Não em um lugar, não em um momento, não em um espaço de tempo, mas que tenha uma vida integralmente de acordo com a vontade do Pai. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra. Pedimos ao Senhor que sonde nessa noite as nossas mentes e corações, trazendo sobre nós o teu querer, trazendo sobre nós a sua vontade. E ó Pai, se há em nós questões que precisam ser transformadas, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o teu nome, para que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, de espírito e em verdade, ó Deus, venha ao encontro dos nossos corações e traz transformação, traz mudança, Deus, traz renovo, para que possamos ter uma vida que seja alimentada na fonte que é o Senhor, mas que possa jorrar água viva para aqueles que estão sedentos, longe do Senhor. Não para a glorificação do nosso nome, mas para a exaltação do nome do Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.